As pessoas acham que o sistema não funciona porque realmente não funciona. Para começar, o mercado de ações pouco tem a ver com a economia. Qualquer pessoa que olha para o mercado de ações e acha que ele está dizendo algo sobre a economia está sendo enganada. Então, durante toda a década de 2010 e entrando nos anos 2020, ficamos aqui assistindo o governo dos Estados Unidos ficar cada vez mais quebrado, cada vez mais burro. Do ponto de vista de um investidor, como você vê isso? Ao avaliar a economia hoje, vejo sinais de dificuldade, mesmo com o mercado de ações em máximas históricas. Atualmente, foco na dívida dos Estados Unidos, impressão de dinheiro e inflação para formar minha opinião, mas sei que você tem outra visão sobre o que impulsiona a economia. Quais sinais você observa ao analisar, ver uma economia com problemas agora? Sim, quero dizer, temos visto uma economia que está com problemas há bastante tempo. E parece que ela é resiliente simplesmente pelo fato de ainda não ter desabado. Sabe? É como se nos dessem apenas duas opções. Ou a economia colapsa amanhã, ou então tudo deve estar bem. E sabe, como qualquer outra coisa na vida, normalmente a verdade está em algum lugar no meio disso. Então o que eu faço é olhar para as informações financeiras. Eu vejo, por exemplo, a curva de juros, que é um bom ponto de partida, mas existem muitas outras curvas que são tão úteis e tão esclarecedoras quanto. Para quem não conhece a curva de juros, poderia me dar uma explicação rápida sobre ela? A curva de juros representa os rendimentos dos títulos do Tesouro do prazo mais curto ao mais longo, o que normalmente você quer ver em um ambiente geralmente saudável, ou o que indica um ambiente saudável é uma curva ascendente, não muito inclinada, mas levemente inclinada para cima, porque isso mostra que o mercado está pensando de forma geralmente positiva sobre o futuro. As taxas de juros vão ser um pouco mais altas quanto mais longo for o prazo, que é o que você esperaria que acontecesse em um sistema financeiro. Agora, com as taxas em nível historicamente decente e curva ascendente, você pensa, ok, está tudo bem. É o mercado mostrando satisfação e sem interesse em muitos títulos do Tesouro. A inclinação ascendente indica taxas futuras mais altas. Esse é o cenário base, o cenário ideal. E se não for assim, então você precisa descobrir por que isso está acontecendo. O que está remodelando a curva, ou torcendo e distorcendo ela daquela posição ideal, e isso pode ser causado por várias coisas diferentes. Se você estiver entrando em um período inflacionário, o que você esperaria encontrar é que a curva de juros ficaria mais inclinada, isso entra na falácia da taxa de juros. Isso contraria a percepção comum, pois muitos aprendem que taxas altas restringem e combatem a inflação, enquanto taxas baixas estimulam. Isso provavelmente é inflacionário, pois sempre dizem que quando o Fed reduz as taxas, será inflacionário, mas é o contrário. Ok, eu bato muito nessa tecla. Então, esse é um dos motivos pelos quais você me interessa tanto. Eu quero entender o que é verdade, então me explique como alguém que eu olho para o gasto deficitário e penso, nós vamos imprimir dinheiro porque é necessário, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. E agora estamos assumindo que não podemos simplesmente vender toda a dívida que queremos vender. O Fed vai ter que intervir, o Fed vai ter que absorver parte disso, o Fed vai baixar as taxas, estimular a economia, fazer o dinheiro barato circular para que as pessoas possam manter tudo funcionando. Então, quando eu olho para isso, a história faz sentido. Você coloca dinheiro barato e fácil na economia, isso vai ser inflacionário. Então, o que eu estou entendendo errado? Tem alguma outra coisa que está realmente impulsionando isso, ou o quê? Historicamente falando, durante períodos de depressão, as taxas de juros são baixas. E as taxas de juros que observamos são baixas porque as pessoas querem segurança e liquidez. Se você voltar para a década de 1930, que é o exemplo mais claro, a década de 1930 havia muitos paralelos com o que estamos vivendo hoje. Tudo igual. Houve um grande colapso, depois depressão e desemprego prolongado, mas ainda assim o governo enlouqueceu de vez. Houve o New Deal, que muitos na época diziam que causaria alta nos juros e inflação descontrolada. O Federal Reserve, aumentou as exigências de reservas em 36 e 37. Então havia o mesmo tipo de cenário, mas isso nunca chegou a acontecer. O sistema bancário ficou tão desestruturado e a moeda deflacionária tão enraizado que bancos, participantes financeiros e ricos buscavam apenas segurança e liquidez. Não importava o quão irresponsável fosse o New Deal de Franklin Delano Roosevelt ou o quanto o governo agisse de forma fiscalmente imprudente. Não era preciso socorrer o mercado de títulos do Tesouro, pois havia demanda infinita por segurança e liquidez. Infelizmente, segurança e liquidez acabam significando dívida do governo dos Estados Unidos ou de outros países,
Gostaríamos que fosse diferente, mas não é apenas sobre o governo. Os mercados de dívida governamental são historicamente os mais profundos e maduros. O que mais importa em segurança são as características de liquidez, mais do que o perfil de crédito do emissor. Muita gente compra essa dívida pois investe sem preocupação e consegue sacar depois. Posso vender amanhã por um preço que eu consigo prever com razoável segurança, pois sei o valor de hoje. E isso se torna muito importante quando você fala sobre títulos do Tesouro e outros títulos do governo como garantia, que é uma parte importante do sistema monetário, esse sistema euro-dólar. Mas em períodos depressionários, essa demanda por segurança supera qualquer outra consideração. Durante toda a década de 2010 e início dos anos 2020, vimos o governo dos Estados Unidos ficar cada vez mais quebrado e estúpido, e ainda assim, tanto faz. Apesar das previsões de retorno do vigilantismo dos títulos e necessidade de socorro do Fed ao mercado do tesouro, isso não ocorreu devido à depressão. A demanda por segurança superou outras prioridades e se manteve constante, tornando-se essencial em épocas de depressão. O que significa que as taxas de juros de instrumentos como os títulos do governo permanecem baixas durante todo o período deflacionário, o que novamente é o contrário do que as pessoas aprendem, do que ensinam para as pessoas. Taxas baixas são vistas como estímulo, quando, historicamente falando, taxas baixas são um sinal de que o dinheiro está escasso e as condições são mais de depressão do que o contrário. O Japão é outro exemplo perfeito. Na década de 1990 e início dos anos 2000, ocorreu o mesmo. Uma depressão fez os rendimentos dos títulos do governo japonês caírem e permanecerem baixos por décadas, por causa da demanda primordial por segurança e liquidez. E então o oposto também é verdade. Se você olhar para os anos 1970 e a grande inflação, o que estava acontecendo com as taxas de juros durante a grande inflação? Elas estavam subindo. Em períodos de inflação, surgem oportunidades nominais na economia real. E a última coisa que você quer ter são títulos públicos seguros e líquidos. Você vai vender esse título e buscar as oportunidades nominais na economia real. Na verdade, você precisa fazer isso, porque em termos reais, a única maneira de gerar retornos suficientes para obter lucro é entrando na economia real. Abrir mão da segurança para buscar outra coisa faz com que as taxas de juros subam em períodos inflacionários. Essas taxas que acompanhamos são o ponto de partida. Você observa a curva de juros, que deveria ser levemente positiva. Se ela sobe na ponta longa, isso não indica que o mundo está tentando combater a inflação. Isso indica que o mercado espera inflação ou algo ainda mais positivo. Se os rendimentos nominais ou a curva de juros começarem a ficar mais inclinados, isso pode ser um sinal de que o mercado está pensando: ei, conseguimos, finalmente decolamos e estamos entrando em um período de recuperação e algum crescimento econômico legítimo. As expectativas de crescimento aumentam, pois é isso que o rendimento de longo prazo representa. O rendimento de longo prazo reflete expectativas de crescimento e inflação ao longo do tempo, com influência limitada do Fed e dos bancos centrais na curva de juros. Então, quando tentamos entender qual pode ser a situação hoje e, portanto, para onde o sistema está indo amanhã, começamos com algo como a curva de juros e vemos qual é o formato dela e como está mudando. Porque o formato e as mudanças nesse formato realmente te dão uma pista sobre o que o mercado está pensando, as probabilidades de como as coisas vão evoluir ao longo do tempo. Agora, você está dizendo que o verdadeiro clima da economia neste momento é de depressão, que as pessoas estão num estado de puro medo? Veja, de novo, não é uma coisa ou outra. Sempre há gradações e tons de cinza aqui. A curva de juros, apesar de historicamente baixa, ainda está em um nível nominal relativamente baixo, mesmo que nem todos percebam. Está mais alta do que estava nos anos 2010. Mas quando você coloca em um gráfico que mostra a história, as taxas ainda estão bem baixas. Quando a curva de juros fica achatada em nível nominal baixo, indica mais medo e maior busca por segurança, do que a ideia de que estamos entrando em um período inflacionário com oportunidades excepcionais de crescimento econômico. Uma curva baixa e achatada indica busca constante por segurança. O que, mais uma vez, explica por que, apesar de toda a retórica inflacionária ao longo dos anos 2020, os déficits do governo não importaram, mesmo tendo se tornado completamente absurdos. A demanda por segurança persiste ano após ano, algo que deveria chamar a atenção das pessoas. Reflita: se a década de 2020 não quebrou o mercado de títulos do Tesouro por razões inflacionárias ou fiscais, por quê? O que diabos deve estar acontecendo? O que o mercado de títulos deve estar vendo, que continua mantendo essa busca por segurança, ano após ano após ano? Ok, isso é muito interessante. Certo, realmente parece que temos duas economias bem diferentes.
Quando você disse pela primeira vez que há paralelos com os anos 30, eu realmente achei que você tinha se enganado, e eu estava prestes a dizer, espera, você quis dizer o final dos anos 20. Então, enquanto você continuava, percebi que realmente se referia aos anos 30, considerando que muitos, inclusive eu, falam em bolha de IA, isso está ficando louco. Onde está? O índice CAP é calculado ao longo de 10 anos para quem conhece o conceito. Qual é a distância típica entre o que a empresa realmente está lucrando e por quanto as ações dela estão sendo vendidas? 16 a 17 é o multiplicador normal. Nós estamos em 44, então estamos muito além do normal. Eu olho para isso e penso, isso é euforia, isso é exuberância. Mas você está dizendo, espera aí. Mesmo com os 30% de inflação que vimos de 2020 até agora, as pessoas ainda estão assim, espera, eu preciso de segurança, eu quero investir em títulos. É porque os donos de ativos estão vendo uma coisa e a pessoa comum está vendo algo diferente? Me ajuda a entender por que eu posso facilmente te dar uma narrativa de que isso é euforia, pessoas indo longe demais, mas ainda assim você está vendo os anos 1930 como se estivéssemos em uma depressão, fazendo paralelos. Primeiro de tudo, o mercado de ações não tem muito a ver com a economia. Qualquer um que olha para o mercado de ações e acha que ele está dizendo algo sobre a economia está sendo enganado. Eu sei, é porque nos dizem isso o tempo todo. Quero dizer, eu faço isso há muito tempo. E eu me lembro que na escola era isso que nos diziam, que o mercado de ações é o principal mecanismo de antecipação de informações financeiras e macroeconômicas. Isso é uma completa besteira. É uma história inventada por Wall Street. E é uma história criada por Wall Street para justificar como o mercado de ações se tornou a principal forma de poupança. Então, se você olhar para o índice CAP, e fico feliz que você tenha mencionado isso, porque é uma ilustração simples e perfeita desse fenômeno. No início dos anos 1980, algo substancial e estrutural mudou, impulsionado pelo avanço da tecnologia. E, eventualmente, o que acabou acontecendo foi que as pessoas pararam de economizar dinheiro da maneira que faziam antes, que era colocar o dinheiro no banco e pegar um CDB ou algo assim, algum tipo de depósito que rende juros. Você começou a especular em ações. E então, de repente, essa especulação em ações se tornou a norma. Com o tempo, mais pessoas investiram em ações, pois era o comum. E boa parte disso era investimento passivo. Sabe, a maior parte da exposição das pessoas a ações é através de planos de aposentadoria, que você realmente não administra diretamente. Você coloca seu dinheiro com seu empregador ou em algum plano de previdência e eles investem o dinheiro no mercado para você. Quanto mais pessoas poupavam no mercado de ações, mais dinheiro entrava no mercado de ações. Independentemente das condições do sistema financeiro ou da economia real, o que significava que as avaliações continuavam ficando cada vez mais esticadas. Não porque as pessoas fossem necessariamente otimistas demais. Concordo com você. A bolha da IA realmente existe. Mas em termos gerais, o mercado de ações mais amplo continua se afastando cada vez mais da economia real, porque simplesmente resulta de as pessoas colocarem mais dinheiro no mercado de ações. Os índices em alta apenas indicam que mais pessoas estão colocando sua poupança para a aposentadoria em ações e nada além disso. Você pode ter uma economia ruim. Ouvimos sobre recessão nos últimos anos e agora todos falam da economia em formato de K, o que é um alerta, é um sinal de que algo está errado aqui. Você pode ter uma economia sem brilho, estagflação, como quiser chamar. Não é uma boa economia, é uma economia depressiva que não depende só de números negativos. É sobre a falta de potencial de alta, que é uma economia em formato de K. Mas você pode ter uma economia em K ao mesmo tempo em que o mercado de ações está batendo recordes, porque essas duas coisas não estão realmente relacionadas uma com a outra. E o motivo pelo qual temos uma economia depressiva é que a inflação de que você fala foi realmente concentrada no início, como uma mudança de fase em 2021 e 2022, o que significa que os preços dispararam naquela época enquanto as rendas ficaram muito para trás. Então, de certa forma, o que acabou acontecendo foi que nós basicamente empobrecemos a grande maioria das pessoas no planeta. Sabe, todas as pessoas trabalhadoras que não tinham nenhum tipo de acesso a ativos financeiros de repente ficaram muito para trás. Bem, nesse tipo de situação em que você está tornando as pessoas pobres, sem que elas tenham feito nada para merecer isso, você realmente não espera ter um boom econômico bem fundamentado, sólido e sustentável que surja disso. Precisamos entender onde está o fundo do poço e o equilíbrio gerado pela pandemia e pelos lockdowns. Empobrecemos as pessoas, e é disso que elas realmente estão reclamando. Não é sobre preços, é sobre a falta de empregos e renda. Se quiser ver estatísticas que indicam uma economia em depressão, consulte a pesquisa de estabelecimentos, o payroll, que trazem dados geralmente superestimados e a visão mais otimista do mercado de trabalho.
Compare o número do payroll com a tendência dos anos 2010, que já não era boa para começar. O que você vê é que, primeiro de tudo, o payroll começou a se recuperar depois dos lockdowns e da pandemia. Algumas pessoas chamaram isso de recuperação, mas na verdade não foi. Mas então, por volta de 2022 e 2023, a tendência começou a mudar. E aí você chega em 24 e 25 e agora a diz a tendência está de lado ou em queda. Agora não é só de lado ou em queda, mas sim nessas condições com milhões de empregos a menos. No melhor cenário, ficamos a quase 5 milhões abaixo da tendência em 2024 e desde então a tendência continua subindo, mas o crescimento das folhas de pagamento parou completamente. Na verdade, o payroll ficou estagnado. Em 2025, houve um total de 180 mil empregos durante todo o ano. Esse é o crescimento do payroll, de acordo com a pesquisa de estabelecimentos, para um ano inteiro em uma economia desse tamanho. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando 180 mil era um mês ruim. Agora, 180 mil para o ano todo. Então veja onde o payroll está em relação à tendência. Faltam 8 milhões de empregos. Ou seja, 8 milhões de pessoas sem trabalho que deveriam estar empregadas. Mesmo ajustando por demografia, não chega lá esse número. Então temos pessoas que ficaram empobrecidas pelo choque de oferta de 2021 e 2022. Você sabe, os preços subiram mais rápido do que as rendas. Depois as empresas viram que não precisavam de tanta gente, não por IA, mas porque a economia não se recuperou. Assim, há menos pessoas trabalhando e menos renda para elas. A renda deles está longe de render como antes, criando um cenário ideal para desejar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, mesmo que o governo haja de forma insana. É difícil para a pessoa comum entender tudo isso, pois não acompanha de perto. O que ela percebe é o relatório do PIB e o mercado de ações. Elas ouvem Jay Powell repetir que a economia é forte e resiliente, como se não tivesse motivo para mentir, já que sempre é culpado quando a economia vai mal. E, de certa forma, com razão. Então é muito difícil para as pessoas. Elas sentem algo, elas percebem que algo está errado, mas não sabem o que é. Pois nada no mainstream as preparou para entender a linguagem da macroeconomia e das condições financeiras. Certo. Você citou dois pontos interessantes que quero explorar. São mecanismos. O primeiro, você disse que algo mudou nos anos 80. Vou resumir com minhas palavras e você me corrige se eu estiver errado. O mecanismo dos anos 80 foi uma narrativa cultural que dizia: basta investir na bolsa. Porque a grande maioria das pessoas que está investindo na bolsa de valores não consegue separar todos esses sinais. Elas simplesmente pensam, só coloca lá, e elas não estão acompanhando os índices CAP. E aí, conforme as coisas vão ficando cada vez mais loucas, elas pensam, bom, todo mundo está dizendo que a bolsa está indo bem, vou continuar fazendo o que estou fazendo. E isso acaba se tornando um comportamento cultural que eu vou comparar com o Japão. Eu costumo falar ao meu público sobre o Japão, que sofreu 2 bombardeios nucleares e nos anos 80 chegou a ter a economia mais forte do mundo, até a bolha estourar em 89. Foi como se tivessem tocado no fogão, se queimado e por 30 anos dissessem, não vou mais usar o fogão. Então, não importava o quanto o governo tentasse estimular a economia mantendo as taxas de juros baixas, eles simplesmente não conseguiam fazer a inflação voltar porque as pessoas pensavam, estou pagando minhas dívidas, estou economizando dinheiro, não vou comprar coisas, esquece isso, eu vivi aquilo, não vou passar por isso de novo. Então você tem essas duas reações diferentes. Você tem os Estados Unidos, talvez o Ocidente de forma geral, simplesmente colocando dinheiro no mercado de ações. O mercado continua subindo. Eles não estão realmente prestando atenção, certo? Então, se eu entendi esse mecanismo corretamente, agora temos o próximo que eu quero entender melhor, que é qual foi exatamente o mecanismo que causou a inflação. Acho que você está relacionando isso mais a 21 e 22, mas o que gerou isso em termos mecânicos, se não foram as dívidas do governo e a impressão de dinheiro? Isso foi causado pelo desequilíbrio entre oferta e demanda, um clássico choque de oferta já visto na história. Ninguém nos Estados Unidos lembra disso, pois não vemos desde o início dos anos 1950, mas tivemos 3 casos seguidos nos anos 40 e 50 e é o mesmo. O que acaba acontecendo é que você tem uma onda de demanda e a oferta não consegue responder rapidamente, o que faz todo sentido quando você pensa no que estava acontecendo em 21 e 22. Você tinha uma economia e um sistema global que foram prejudicados pelos lockdowns e medidas emergenciais da Covid e da pandemia. Especialmente no mercado de trabalho, onde houve um aumento repentino da demanda, que na verdade não era um aumento real da demanda. Era meio que a demanda. Você sabe, tudo foi fechado em 2020. Então estávamos operando em um nível baixo
e a demanda começou a voltar mais rápido do que a oferta conseguia atender. Então, isso é economia simples. Você coloca oferta e demanda juntas. O que ocorre quando a demanda cresce, mas a oferta é fixa e inelástica? Na economia simples, só é possível conciliar isso com a alta dos preços. O que ocorreu? Essas foram as restrições de oferta em 21 e 22, sendo a principal razão para os preços, ao consumidor terem subido tanto quanto subiram. Por isso, desde então, os preços ao consumidor se estabilizaram em um novo paradigma. Em 21 e 22, houve uma grande mudança, típica de choque de oferta. Depois os preços se mantêm estáveis. Eles nunca voltarão ao que eram em 2019, pois isso é impossível. Não se pode retroceder, o que é típico em choques de oferta históricos. É essencialmente uma mudança de fase. E o problema é, e o que era para ter acontecido, é que, por isso, em primeiro lugar, os preços não deveriam estar tão desequilibrados. Supondo que estivessem, o objetivo dos pagamentos do governo era dar algum alívio temporário às pessoas diante dos preços e custos mais altos causados pela interferência na economia. Assim, com o tempo, as rendas cresceriam mais rápido que os preços após o choque de oferta e a mudança de fase, reequilibrando-se em um novo patamar de preços. Mas o problema é que isso nunca aconteceu. Então, para a grande maioria das pessoas, houve a mudança de fase em que os preços subiram. Então, claro, sim, eles continuaram subindo, mas têm subido a uma taxa muito mais lenta desde então. E se você tira o componente do aluguel, na verdade estamos de volta aos anos 2010 de novo. Mas depois da mudança de fase, você sabe, o ponto-chave sempre foi o trabalho e a renda. As rendas deveriam aumentar um pouco com o tempo, mas não só até onde estavam os preços, mas para superá-los. E essa era a expectativa que nos deram em 2022, quando todo mundo dizia que estávamos tendo uma recuperação explosiva. Mas na verdade, não tivemos. A mudança de fase e o impacto nos preços ao consumidor deram a impressão de ser um caminho legítimo. Muitos acreditaram nisso, inclusive as empresas. A Amazon, algumas das grandes empresas de tecnologia, elas acreditaram nessa ideia de que o governo tinha criado a solução perfeita para a pandemia e os lockdowns. O que isso realmente fez foi criar esse empobrecimento e falta de recuperação, porque quando você percebe, como empresa, que sua receita nominal está aumentando, mas você, na verdade, não está vendendo mais produtos. Não é necessário recontratar toda a força de trabalho anterior. Então, não só você tem rendas que não foram suficientes para pagar pelo choque de oferta e pelo aumento dos preços, como também tem empresas dizendo, especialmente no setor automobilístico, que é uma ilustração perfeita. Fabricamos menos carros, mas lucramos mais por unidade. Por que precisamos recontratar todos os trabalhadores que demitimos durante a pandemia? E assim, nas empresas, em um setor após o outro, é aqui que entramos no que eu disse antes sobre a pesquisa de estabelecimentos. Os empregos nunca se recuperaram, então as rendas também não poderiam se recuperar. E se as rendas nunca se recuperaram, o consumo realmente não se recupera. E assim, não há um caminho para a renda se recuperar de forma generalizada na economia. Isso não ocorre só nos Estados Unidos, mas mundialmente, não há como as rendas se ajustarem a preços mais altos. Ficamos presos nos últimos anos lidando com um sistema onde as pessoas sabem que estão empobrecidas, mas não entendem o motivo nem porque nada melhora. Mecanicamente, houve uma mudança de fase devido a ser um choque de oferta que reduziu o poder de compra das pessoas, tornando-as mais pobres. Parecia inflação e impressão de dinheiro, mas foi temporário, pois era só um desequilíbrio básico entre oferta e demanda na economia, causado por políticas governamentais estúpidas, mal pensadas e concebidas relacionadas à pandemia, aos lockdowns e à reabertura posterior. Ok, então se quiséssemos navegar bem por aquele momento e não acabar aqui, e vamos chegar ao ponto de onde estamos agora, então o que fazemos a respeito disso? Mas se quiséssemos evitar isso, basicamente você simplesmente não pode fazer lockdown porque você cria essa situação. Uma coisa que acho que você sugeriu, mas não chegou a afirmar, e quero ter certeza de que entendi perfeitamente, é que ao fazer os lockdowns, você tornou impossível produzir as coisas que as pessoas querem comprar. E assim, você esmagou o lado da oferta, mas o lado da demanda ficou estável, ou até aumentou porque as pessoas estão em casa, receberam um cheque de estímulo e agora querem comprar alguma coisa, mas as pessoas não conseguem produzir coisas novas. Agora, há mais dinheiro correndo atrás não só dos mesmos produtos, mas de uma quantidade menor de produtos. Bom, você tem essa mudança de fase que você está falando, em termos do salto que aparece em torno de 30%, teria sido tranquilo se os empregos tivessem se recuperado, mas os empregos não se recuperaram. Agora, os empregos ainda não se recuperaram. Você explicou muito bem por que as pessoas percebem que, nominalmente, ou seja, relativamente, não em termos reais,
estou ganhando mais por carro, como você exemplificou. E, portanto, estou ganhando mais dólares nominais com menos funcionários, menos carros vendidos. Legal, estou bem. Então, as pessoas começaram a dizer, estou demitindo por causa da IA, mas na verdade é porque a economia não se recuperou. E então, eu não tenho a demanda de volta ao normal e posso meio que mascarar isso com valores nominais inflados. E então, tanto faz, eu só vou continuar seguindo em frente. A economia em formato de K começa a se distanciar cada vez mais. E agora temos uma revolta popular se formando, enquanto as pessoas que estão agora 30% no prejuízo, mais os, digamos, 8 milhões de pessoas que deveriam estar trabalhando, mas não estão. E foi assim que chegamos até aqui. Esse é meio que o panorama geral. E sim, você pode ver vários exemplos. Quero dizer, um exemplo perfeito do que você está falando é a Block, a empresa do Jack Dorsey, que causou um grande alvoroço há alguns meses, quando ele disse que iam demitir, acho que era 40% ou 50% da força de trabalho. Todos pensaram, meu Deus, ele faz isso por causa da IA. Mas apesar da Block citar IA, o real motivo era ter contratado pessoas demais, em 21 e 22. Dorsey admitiu que contrataram como se fossem duas empresas esperando uma recuperação, pois era o que todos diziam e parecia o melhor caminho. Depois perceberam que não era verdade. E, eventualmente, quero dizer, você pode aguentar por um tempo, porque a maioria dos empregadores faz isso. Normalmente há um atraso até perceber que a economia não é o que você pensa, porque você mantém a esperança. Talvez este ano tudo mude, mas às vezes você espera demais e nada acontece. Houve contratações em excesso anos atrás, então ajustes foram feitos. Foi isso que ocorreu no mercado de trabalho. As pessoas ouviram que a pesquisa de estabelecimentos ficou negativa em 2025. Nas margens, as empresas notaram isso. A Amazon, outro exemplo, ampliou bastante o quadro de funcionários em 21 e 22. E desde então, o número de funcionários, especialmente nos Estados Unidos na Amazon, tem sido, no mundo todo, está um pouco mais alto. Nos Estados Unidos, caiu porque as empresas viram que contrataram pessoas demais e agora não tem trabalho para elas. Tivemos um aumento na receita nominal, mas precisamos nos adaptar à economia que temos, não a prometida ou desejada. Esse ajuste agrava ainda mais a situação, porque as pessoas que estavam muito, que pelo menos tinham consciência da pobreza e a diferença entre renda e preços fica ainda mais clara para elas, enquanto as oportunidades de emprego diminuem ou somem. Na verdade, a economia em formato de K não é uma narrativa. É uma forma de descrever a situação de um jeito que seja pelo menos familiar o suficiente para as pessoas, sem precisar preencher todos esses detalhes. Mas é exatamente aí que estamos. E sabe o que você disse antes, que o problema original aqui, o pecado original, se quiser chamar assim, foram os lockdowns. Quero dizer, uma vez que você interfere na economia desse jeito, você vai acabar lidando com a lei das consequências não intencionais. É assim que funciona. Em um sistema complexo, você nunca pode prever como as coisas vão acontecer. E se começar a ir para um lado e for longe demais nesse sentido, realmente não há nada que você possa fazer a respeito. Mas ao interferir de uma forma tão grande, eles colocaram em movimento, eles deram início a uma sequência de eventos que levou a todos esses desequilíbrios, porque é isso que acontece quando você interfere em um sistema natural. Qualquer interferência causa distorção, como no caso do choque de oferta e da mudança de fase dos preços. Foi uma distorção na economia. A economia dizia que havia uma distorção aqui, e que isso ia ser um grande problema. Então, o problema é, independentemente de você ser simpático aos lockdowns ou não, e se isso foi ou não uma medida necessária por causa da pandemia, do ponto de vista econômico, puramente econômico, realmente não havia como voltar atrás depois daquilo. Certo. Bem, muitas empresas, de qualquer forma, fizeram as recontratações de forma antecipada, tipo, ei, vamos nos recuperar. Então vou contratar agora, trazer as pessoas de volta. Assim, muita gente voltou ao mercado de trabalho, mas algo impediu que isso resolvesse o problema. Então, por que ao trazer todas essas pessoas de volta, isso não reestimulou a economia? Porque agora eles têm um emprego de novo e, presumivelmente, têm dinheiro, mas nunca conseguiram voltar ao nível de consumo anterior ou não voltaram a consumir o suficiente para que a economia se normalizasse. Por quê? Basicamente, não havia pessoas suficientes. O número de demitidos nos lockdowns e de recontratados depois nunca se normalizou. Sim, ao revisar, é preciso considerar o crescimento e a expansão populacional. Embora haja mais empregos agora do que no início de 2020 antes dos lockdowns, ainda está longe de ser suficiente.
De novo, é aí que a linha de tendência se torna importante, porque você precisa de pelo menos 2 milhões de empregos todo ano só para absorver os novos entrantes no mercado de trabalho. Se pensar, faz 6 anos, certo? Em 6 anos você deveria ter pelo menos uns 2 milhões e meio por ano. Mas para garantir, vamos dizer 2 milhões. Em 6 anos, eram esperados 12 milhões de empregos a mais, mas só temos cerca de 7 milhões na verdade. A situação é ainda pior por outras estatísticas, como pesquisas domiciliares, há cerca de 10 ou 11 milhões de empregos a menos. De qualquer forma, o ponto permanece. Você tem 2 problemas básicos. Agora, as pessoas já não conseguem comprar tanto quanto antes com a mesma renda, isso é a mudança de patamar nos preços. Quer comprar um carro? Está 30% mais caro, então algumas pessoas não conseguem mais comprar carro, pois suas rendas não subiram 30%. Esse é o primeiro ponto. A renda não é suficiente para que mais pessoas possam comprar as mesmas coisas que compravam antes. E a segunda coisa é que as pessoas não conseguem comprar nada quando não estão trabalhando. Sim, o governo, você sabe, te deu uma ajuda por alguns anos, mas essas transferências acabaram. E depois que essas transferências acabaram, o que aconteceu? Não havia empregos disponíveis, então você não conseguia trabalhar. Então você tem pessoas que não conseguem comprar tanto quanto antes. E ao mesmo tempo, você tem milhões de pessoas que não estão trabalhando, mas deveriam estar. A ausência dessa atividade marginal explica por que nunca alcançamos uma recuperação total. Como não se trata de uma recessão tradicional, as empresas ficaram em um limbo, tentando definir o nível certo de negócios. Não parece uma recessão, como a que passamos em 2001, nós simplesmente, você sabe, demitimos um monte de gente, passamos por uma queda e depois saímos do outro lado. Foi como um desastre em câmera lenta, com algumas empresas decidindo: vou parar de contratar, pois não tenho trabalho para novos funcionários. Algumas outras empresas pensam: tenho funcionários demais, vou dispensar 1 ou 2. Você não vê ondas massivas de desemprego, como em uma recessão tradicional, mas enfrenta todos os problemas típicos, porque circunstâncias únicas causaram isso. Temos um ambiente quase recessivo, o que nos faz voltar à questão: por que tanta demanda por segurança e liquidez? Porque estamos nesse tipo estranho de período, ou situação estranha, onde não é nem crescimento, nem o fim do mundo. Está meio que em algum lugar no meio. E eu acho que a maioria das pessoas, como eu disse, percebe que há algo errado aqui. Sentimos que fomos deixados para trás porque realmente fomos deixados para trás, e nada está mudando. Essa é a outra parte disso quando você pensa em seguir em frente. Já se passaram quantos anos agora e nada mudou? Quero dizer, você ouve falar sobre a economia sem contratações. Isso já vem sem contratações desde por volta de 2022 e 2023. São vários anos sem grandes oportunidades de emprego, o que leva a todo tipo de outras consequências, não só no âmbito macroeconômico. E você tem, sabe, o socialismo. Você tem agitação política e coisas assim porque as pessoas realmente sentem que o sistema não funciona, porque na verdade ele não funciona. Mas não conseguir identificar por que não funciona, leva a todos esses outros, sabe, tópicos confusos e conclusões confusas. Ok, então estamos onde estamos. O socialismo é a resposta ou existe uma saída melhor para esse dilema? O socialismo nunca é a solução. Vamos ser francos, só piora as coisas. Você pode entender, não precisa ter muita simpatia, mas dá para ver de onde isso vem. Vou apresentar alguns dados estatísticos. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis destaca que muitas pessoas estão sendo deixadas para trás. A economia sempre tem formato de K, mas uma saudável possui menos pessoas na base do que no topo. Economias frágeis têm mais pessoas na base e mais gente descendo do topo para a base. E numa situação assim, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, maior empresa do setor nos Estados Unidos, divulga mensalmente os números de revenda. Sempre que falam sobre vendas de imóveis, esses dados vêm da NAR. Eles fazem uma pesquisa anual. Na pesquisa anual de novembro do ano passado, descobriram que a idade mediana dos compradores de primeira viagem era de 40 anos. 40! Caramba! Compradores de casa pela primeira vez. 40! Então, o que isso te mostra é que a situação da economia, não só nos anos 2020, mas também remonta aos anos 2010. Isso realmente volta para 2008. A renda tem sido tão fraca, o mercado de trabalho tem estado tão fraco, e você sabe, o financiamento de crédito tem sido tão inacessível. Agora, para um jovem comum, uma casa está fora de alcance, e parece que está fora de alcance. Então, nessa situação em que você não pode comprar uma casa até os 40 anos, não pode comprar um carro novo porque um carro está 35% mais caro do que era em 2019, e sua renda não chega nem perto disso. Ninguém está contratando.
As carreiras não começam, você não tem nenhum caminho para isso. É fácil entender o apelo do socialismo, pois o socialista diz: essa economia é ruim, estão mentindo para você. Veja os ricaços de Wall Street. Eles enriquecem cada vez mais enquanto sua vida piora, sem perspectiva de mudança. E além disso, se você entende o que os socialistas realmente estão dizendo ao falar sobre a teoria marxista, Marx parece que previu muito disso. Se você conhece Marx, sabe que ele dizia nos anos 1800 que o capitalismo sempre precisa de mercados novos e infinitos para explorar, segundo a linguagem socialista. E eventualmente, o capitalismo chegaria a um ponto em que teria explorado todos os novos mercados. Ele teria inovado ao máximo, criando novos produtos. Ele não pode ir para outra terra, pois o capitalismo já conquistou tudo. E quando o capitalismo chega ao seu estágio final, esse é um termo que você ouve muito hoje em dia, capitalismo em estágio final ou capitalismo tardio. No estágio final, o capitalista focado apenas em lucros terá que olhar para dentro. Ou seja, ao invés de explorar novos mercados, começaremos a explorar os trabalhadores. E quando o capitalista começa a explorar os trabalhadores no capitalismo em estágio final, o que acaba acontecendo? Eles começam a cortar salários, eles começam a cortar empregos, eles tornam a moradia e os carros caros demais. E tudo o que os marxistas vêm pregando há anos e anos soa muito parecido com a experiência cotidiana da maioria das pessoas. Então você coloca essa economia ruim contra essa doutrina marxista, e aí você tem todo mundo, sabe? O pessoal da política tradicional dizendo, bem, a bolsa de valores está ótima. Você consegue entender de onde isso vem? Porque ninguém está dizendo a verdade. Porque a maioria das pessoas não sabe qual é a verdade de fato. Tudo começa com condições econômicas de depressão. Por isso é importante observar a curva de juros e o mercado de títulos, que já indica isso desde o início, com juros baixos e economia deprimida. A razão da alta demanda por segurança e liquidez, mesmo com o governo totalmente descontrolado. Por isso o governo se desespera, tentando agir sobre a depressão desde o começo. Mas o mercado de títulos já indicou que não há crescimento econômico. O potencial é limitado e a situação segue ruim, sem melhorias. Consequências inevitáveis vão além da volatilidade macroeconômica ou financeira, como também afirmou Marx. Marx afirmou que no estágio final do capitalismo, as crises serão mais frequentes. Para a maioria das pessoas, principalmente os jovens, foram muito prejudicados. Tem pouco futuro e esperança, pois a economia não funciona. Então, para os jovens, dá para entender de onde isso vem. Parece que os marxistas estavam certos, porque a economia em que vivo não corresponde ao que ouço das pessoas em quem deveria confiar, inclusive do mercado de ações de Wall Street. Se o mercado de ações afirma que a economia está forte e crescendo, o que não faz, mas muitos acreditam, isso é um boom. Então, me mostre outra alternativa. Quero algo novo, uma mudança radical. Aceito porque do jeito que está é horrível e não vai mudar logo. Ok, essa foi uma das melhores explicações que já ouvi sobre por que as pessoas estão sentindo essa atração pelo socialismo, muito bem colocado. Então, por que eles estão errados? Em termos gerais, já ouvimos esse argumento deles repetidamente ao longo da história. E essa é a mensagem positiva em tudo isso, já passamos por isso antes. Já estivemos aqui antes. Já fizemos isso. A história é circular, não linear. Passamos por esses ciclos. Passamos por períodos em que o capitalismo parece que acabou, que vai chegar ao estágio final. A década de 1930 é um exemplo perfeito. A última vez que tivemos uma grande aproximação com o comunismo e o socialismo nos Estados Unidos foi na década de 1930 por razões compreensíveis pelas mesmas razões. Parecia que, você sabe, as previsões que Marx fez estavam se tornando realidade. Você sabe, a economia despencou e nunca realmente se recuperou, pelo menos até, você sabe, a Segunda Guerra Mundial. E então, você sabe, a Segunda Guerra Mundial só piorou ainda mais. Parecia que Marx estava certo. Mas então, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial foi que o sistema se reorganizou. Ele superou os desequilíbrios que causaram o colapso e a Grande Depressão. Restabelecemos o sistema monetário em bases sólidas e estáveis. E de repente isso desencadeou uma onda gigantesca de prosperidade. E quando você está passando pela fase de ascensão nesses ciclos globais de longo prazo, essa onda de prosperidade se torna a coisa mais importante na mente das pessoas. E então, socialismo, para que precisamos de socialismo? Temos um boom econômico legítimo que está criando prosperidade generalizada. O padrão de vida está aumentando, não só um pouco, mas de forma perceptível em todo o mundo. Então, se o que acaba acontecendo é que passamos por esses ciclos, você passa pela fase de baixa, as pessoas, necessariamente e de forma bastante natural, procuram soluções alternativas porque não sabem que estamos em uma fase de baixa de longo prazo,
e não veem nenhum caminho para sair disso, quando o caminho para sair está, sabe, só um pouco fora do alcance. Mas uma vez que chegamos ao fim dessa fase de baixa do ciclo, o socialismo, as pessoas vão esquecer do socialismo porque você vai entrar em um período, outro período, um período de longo prazo, onde recriamos a prosperidade que já vimos várias e várias vezes. Muitos pensam que a globalização surgiu apenas na segunda metade do século XX, mas isso não é verdade. Passamos por esses ciclos de longo prazo, de várias décadas, repetidamente nos últimos 200 anos. E eles geralmente parecem os mesmos, apesar das mudanças na tecnologia e, você sabe, da aparência superficial deles. Eles são basicamente os mesmos tipos de comportamento, os mesmos tipos de tendências e os mesmos tipos de desenvolvimentos. Então você entende, não é divertido passar pela queda, mas estamos na fase de baixa desde agosto de 2007. Então, estamos 20 anos mais próximos de sair disso, que é a mensagem positiva aqui. O problema é que o tempo está se esgotando. Sabe, é isso, estamos há 20 anos nisso, mas também tivemos 20 anos em que as pessoas estão realmente irritadas e pensando, sabe, já deu, chega disso aqui. Será que alcançamos o lado positivo desse ciclo antes que algo desmorone e cause problemas estruturais duradouros? Certo, vou relembrar rapidamente a última vez que saímos dessa. Avise se eu errar e depois diga o que fazemos agora, pois o contexto mudou. Não parece óbvio. Então, a Segunda Guerra Mundial foi assim. Ei, Europa, vocês estão indo bem. Desculpa, mas vamos dar um soco na cara de vocês. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. No final disso tudo, vocês estão exaustos, estão extremamente endividados. Tudo na sua base industrial foi destruído. Os Estados Unidos, porém, mantêm todo o ouro e vocês devem uma fortuna a eles. E nós temos uma base industrial como nunca vimos antes. E agora nós vamos, mesmo tendo basicamente o mesmo tipo de dívida que temos hoje, o que é totalmente irresponsável, nós vamos fazer o controle da curva de juros. Vamos manter as taxas de juros artificialmente abaixo da inflação para corroer o valor real da dívida. Mas o ponto-chave do pós-Segunda Guerra Mundial foi que a taxa de crescimento da economia real era, primeiro, prosperidade generalizada. Então, a classe trabalhadora, a classe média, estão prosperando. A taxa de crescimento deles é mais rápida do que a taxa de inflação, então todo mundo está adorando a vida. Prosperamos até os anos 70, quando surgiram alguns obstáculos, mas foi realmente um período de prosperidade. Os Estados Unidos se estabelecem como o grande comprador do mundo todo. Todos aproveitam nossa prosperidade exportando para nós. Temos uma vida incrível, eles recebem dinheiro e se reconstroem. Plano Marshall, tudo isso. E nós saímos do outro lado e grandes partes do mundo estão indo tão bem que foi, incrível. A gente reorganizou isso tudo. Estamos em uma boa situação. Agora, precisamos passar por todos os bombardeios? Precisamos bombardear todos eles? A China é a fabricante, não somos nós. Então, como a gente faz para reorganizar isso hoje? Eu não acho que a chave para sair da era da Grande Depressão foi necessariamente a Segunda Guerra Mundial. Exceto que a Segunda Guerra Mundial meio que acelerou um pouco o processo, porque por necessidade, tivemos que começar a pensar em como seria o outro lado. E como o sistema antigo tinha sido destruído tanto, ficou muito mais fácil. Havia menos esterese para superar e reiniciar e reorganizar o sistema. A chave foi reorganizar o sistema monetário, permitindo assumir riscos. Os keynesianos chamam isso de espíritos animais, o que faz sentido. O comportamento de assumir riscos, ausente nos anos 1930, voltou forte nos anos 1950, principalmente pelo que você mencionou. Eu acrescentaria que a maior parte disso foi que os Estados Unidos se tornaram o comprador e, portanto, o sistema mais próspero, o que permitiu criar garantias. E, você sabe, garantia é uma parte incrivelmente importante de qualquer sociedade moderna, porque assumir riscos, ninguém assume riscos cegamente. Quero dizer, quando você pega dinheiro emprestado para comprar uma casa, sua casa é a garantia. Quando você compra um carro, seu carro é a garantia. Então, essencialmente, os Estados Unidos aproveitaram sua posição não apenas para, você sabe, prosperar, mas também criaram enormes quantidades de garantias de várias formas diferentes, o que permitiu a expansão monetária para azeitar o funcionamento das coisas que finalmente estavam indo na direção certa. Então, esse é meio que o panorama geral que devemos procurar daqui para frente. Chegar a uma situação em que temos, espero que isso não aconteça, que destruir o antigo. O sistema antigo para chegar a um novo sistema, porque houve períodos na história em que isso não foi necessário, em que você sabe, eventualmente a engenhosidade humana prevalece. Nós resolvemos os problemas que precisamos resolver. Sim, a gente demora muito porque não somos tão engenhosos quanto pensamos. Além disso, sempre existe a inércia institucional, que é algo que sempre precisamos superar. Essencialmente, as instituições não querem mudar. Elas não querem acompanhar o progresso.
Elas vão resistir à mudança a todo custo, seja isso prejudicial para elas ou não. Elas não se importam. Isso é especialmente verdadeiro para as burocracias. Mas você tem todas essas fricções indo em uma direção. Ao mesmo tempo, você tem engenhosidade e inovação indo na direção oposta. Com sorte, você ganha mais engenhosidade, oportunidades e pessoas que percebem e aproveitam a chance, superando fricções passadas e redefinindo o sistema. Hoje, acho que isso se assemelha a um sistema de moedas digitais, com moedas digitais concorrentes. Porque uma das coisas que você precisa entender aqui, em meados do século XX, é que o papel do sistema euro-dólar em tudo isso foi absolutamente crítico e vital. Porque o que essencialmente foi criado, não exatamente do zero, mas quase do zero, foi a mobilidade do dinheiro. Isso permite. A grande maioria da humanidade não sabe o que é o sistema euro-dólar. Você pode dar uma explicação rápida? O euro-dólar é o dinheiro usado mundialmente, mesmo sem percebermos. Ele é a moeda de reserva global, não o dólar americano, e é dinheiro escritural. Dinheiro escritural é apenas os bancos controlando quem deve, ou possui o quê. Por isso, o banco não é um cofre cheio de dinheiro. Hoje em dia, os bancos não têm mais dinheiro em espécie e quase ninguém usa caixas eletrônicos. Os bancos são apenas contadores glorificados, pois usamos e migramos para um sistema de dinheiro escritural há séculos. E na segunda metade do século XIX, os bancos começaram a aperfeiçoar o dinheiro escritural, o que facilitou a movimentação do dinheiro de A para B. Porque ao invés de você ter que tirar moeda física do cofre do banco, montar no seu cavalo e atravessar o estado para pagar alguém por um produto que você está comprando dele e levar a moeda com você, e depois essa pessoa pegar essa moeda e depositar no banco dela, do outro lado do estado. Não seria mais simples se seu banco aqui pudesse apenas enviar um telégrafo ao banco de lá dizendo "Estou creditando X dólares para você"? Você pode pegá-los quando quiser. E então a moeda escritural que estamos criando também é útil para o banco daqui e para o banco dali. Você acaba obtendo o que é chamado de efeito de rede, onde quanto mais bancos e instituições financeiras se envolvem nessa rede de moeda escritural, mais facilmente o dinheiro circula. Então agora você pode simplesmente ficar em casa e pedir produtos da China porque existe um sistema de moeda escritural por trás disso, do qual você não sabe ou nem tem consciência, que permite que o dinheiro vá do ponto A ao ponto B. No final das contas, alguém lá na China fica perfeitamente satisfeito com o que está recebendo em troca, que na verdade não passa de um número em um papel para te enviar algum produto barato pelo correio. Todos na cadeia de suprimentos recebem com o mesmo moeda escritural. Então o dinheiro passa a circular com facilidade, a ponto de podermos ter um sistema econômico hipereficiente. Esse é um ponto importante sobre isso. No sistema do eurodólar, esse sistema de moeda escritural se desenvolveu a partir dos bancos, porque os bancos eram realmente as únicas instituições especializadas que podiam operar esse tipo de rede de pagamentos, que é basicamente tudo o que ela é. É realmente apenas uma rede de pagamentos. Assim, a rede de pagamentos evoluiu em bases nacionais. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, isso levou a uma aceleração da evolução, junto com as inovações em telecomunicações. Houve essa aceleração do processo, onde agora você não tem apenas bancos em uma região do país, ou em um único país. Agora você tem bancos internacionais que conseguem se comunicar entre si e pagar uns aos outros, transferir fundos entre si, usando um sistema comum e uma denominação comum. Chamam de dólar americano, mas na verdade é eurodólar. E o termo eurodólar, nos seus primeiros dias, não tem necessariamente nada a ver com a Europa ou com a moeda comum europeia, o que torna tudo um pouco confuso. Isso se desenvolveu muito antes de o euro europeu ser inventado, ou de existir, mas eurodólar simplesmente significava que eram dólares americanos depositados fora dos Estados Unidos. Então, euro simplesmente significa no exterior. Então, eurodólar são dólares offshore. E isso porque você tinha esses bancos internacionais que criaram essencialmente uma rede de pagamentos que abrangia a maior parte do mundo inteiro e acabou abrangendo o mundo todo, permitindo que o dinheiro circulasse com facilidade de praticamente qualquer lugar do planeta. Você pode pegar um avião amanhã e ir para outro lugar do mundo. Basta usar seu cartão de crédito na máquina e ele funcionará. Poucos refletem sobre como isso funciona. Essa é a mágica do eurodólar. O sistema eurodólar quebrou em 9 de agosto de 2007 e nunca se recuperou, principalmente devido ao apetite ao risco, espíritos animais e ao quadro econômico depressivo pelo qual passamos. O sistema eurodólar clama para ser substituído, e uma vez que ele seja substituído, provavelmente de uma forma orgânica e inteligente, podemos voltar a uma situação em que não haja mais essa demanda exagerada por segurança e liquidez. Vamos parar de investir todas as nossas economias em bolhas de IA
ou buscar apenas retornos seguros em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. As pessoas verão oportunidades na economia real por confiarem em sua autenticidade. Quando as pessoas voltarem a investir na economia real, toda a prosperidade e inovação presas por esse quadro econômico depressivo há umas 2 décadas serão liberadas. Agora, essa é uma visão idealista do futuro, mas não irrealista, pois, como disse, já passamos por isso antes. A questão é se ainda temos tempo para conseguir isso antes que algo desmorone. Ok, vou tentar simplificar isso. Me corrija se estiver errado, pois falávamos sobre isso ao sair da Segunda Guerra Mundial. Existe o euro-dólar que facilita a circulação do dinheiro, e isso se torna parte de como conseguimos essa prosperidade global, e a maioria das pessoas simplesmente não entende como isso funciona. Agora, eu não lembro se você já disse isso antes, ou se isso já foi dito, ou se eu sonhei com isso, mas na minha cabeça, o sistema euro-dólar pode ser pensado como o sistema respiratório do sistema monetário global, e que, literalmente, em alguns casos, da noite para o dia. Então, a grande maioria, e se eu não estiver enganado, são trilhões de dólares toda noite que meio que passam a existir e depois são liquidados pela manhã. E é uma quantidade enorme de dinheiro em que as pessoas dizem, olha, vou confiar em você por essa quantia. Eu sei que você vai pagar amanhã de manhã. Às vezes são 30, 60, 90 dias, mas é um empréstimo de curtíssimo prazo, entre aspas. Então, o dinheiro está sendo criado e destruído o tempo todo. Essa criação e destruição permite mover as coisas com base na confiança. E em um ambiente inflacionário, essa confiança começa a diminuir e as pessoas não têm certeza, você é confiável o bastante para esse crédito? Será que há algo escondido em algum lugar que eu desconheço e por isso aconteceu em 2007, 2008, quando perceberam, uau, você escondia dívidas ruins e sua garantia não era o que eu imaginava? E agora todo mundo fica eu sou o Japão, eu já me queimei com isso e agora estou apavorado. E aí você tem uma espécie de respiração curta, por assim dizer, no mercado de euro-dólar. Acredito, mesmo ouvindo isso pela primeira vez, o motivo pelo qual você está dizendo que isso pode ser um ativo digital de algum tipo é que dá para comprovar que o ativo digital de fato está lá. Nós superamos alguns dos problemas de empréstimos em reserva fracionária e dívidas ruins que nos prejudicaram em 2007. Você prevê que o novo sistema deve ter confiança embutida, para que eu não precise confiar em você, apenas consultar o livro Razão. Sei que isso é real, que esse dinheiro existe, então estamos tranquilos. Quão perto cheguei? É exatamente isso. E acho que essa é uma analogia muito boa, falar sobre oxigênio. Porque o dinheiro não é o importante, sabe? O dinheiro não é o problema aqui. Dinheiro não é a coisa mais importante. Ferramenta que faz o sistema comercial prosperar quando bem utilizada. Mas quando o dinheiro não está lá, quando você precisa de dinheiro, e o dinheiro precisa circular, precisa ser móvel, é por isso que o sistema euro-dólar prosperou. Tanto quanto prosperou, porque era focado em mobilidade. E é assim, você tem alguém com fundos na Suíça e outra pessoa do outro lado do mundo com a oportunidade de construir uma fábrica em Singapura num sistema fraturado e fragmentado. Essa pessoa em Singapura nunca consegue construir a fábrica porque não consegue se conectar com a pessoa na Suíça que tem o dinheiro que permitiria construir a fábrica. Mas de repente, você tem um sistema fluido e móvel onde o euro-dólar funciona muito bem. De repente, o dinheiro parado na Suíça fica disponível para oportunidades na economia real global, desbloqueando o potencial do sistema para prosperar. Antes limitados pela falta de dinheiro e compromisso, agora tudo flui. Temos recursos entrando de vários lados e podemos direcioná-los para onde são necessários. E claro, é um processo mais bagunçado do que isso, mas em termos idealizados, é isso que acaba acontecendo. Se limitarmos a mobilidade do sistema, grande parte dela se perde, pois a confiança está no dinheiro, gostemos ou não. A confiança sempre foi central em qualquer forma de dinheiro usada pelos humanos e é algo simples. Basicamente, estou recebendo algo que poderei usar depois, em outro lugar. Afinal, sempre poderíamos recorrer ao escambo, que é muito ineficiente. Então, o que supera essa questão da confiança é: ok, eu recebo algo que percebo como valioso e útil, mas o mesmo acontece com a pessoa ali, com a pessoa ali e com a pessoa ali. Se todo mundo olha para essa coisa e diz, eu confio nisso, acho que é aquilo que todos nós achamos que é. Seja um registro em um livro Razão, seja uma peça, você sabe, uma peça de ouro, ou apenas algum tipo de pedra, ou algo assim. Se todos nós acreditamos que essa coisa é o que queremos que ela seja, um meio de troca, então eu vou aceitar esse dinheiro facilmente, porque sei que, quando eu tiver,
poderei usá-lo em todos esses lugares diferentes para conseguir o que eu quero. Quando essa confiança se perde, como você disse, Tom, em 2007 e 2008, o dinheiro para de circular e fica menos disponível. Isso gera obstáculos e atritos na economia real e no sistema. O problema é que não há como voltar atrás, pois não é retrocompatível. Uma vez que as pessoas percebem o risco que estamos acumulando no sistema, não dá simplesmente para dizer, sabe, o Fed não pode simplesmente acenar com a mão e dizer, fizemos um monte de QE, podemos voltar a como as coisas eram em 2005. O setor bancário, como você apontou, é como o Japão, queimou a mão no fogão. Foi exatamente isso que aconteceu. Bear Stearns foi o momento em que o sistema eurodólar tocou no fogão, porque Bear Stearns criou uma onda de choque no sistema bancário. Pois até aquele ponto, era tudo meio que teórico. As coisas pareciam estar indo mal, mas quando a Bear Stearns realmente quebrou, sim, ela foi vendida para o JP Morgan, mas para Wall Street e os gestores dos bancos, isso mostrou que falhar e ser eliminado eram possibilidades reais. Em 2008, todo mundo encostou no fogão e disse que não deveríamos passar por isso novamente. Infelizmente, ao recuar, se tornar avesso ao risco e só querer possuir instrumentos seguros e líquidos, isso privou a economia de mobilidade, fundos e disponibilidade, o que levou a essas condições de depressão econômica. Para sair disso, é preciso recuperar a confiança no sistema, o que é extremamente difícil. Parece simples quando se tem, mas ao perder é muito difícil recuperar. Basta perguntar a qualquer país ou economia após um colapso hiperinflacionário. Como sair disso? É difícil restabelecer a confiança, tanto no lado deflacionário quanto no hiperinflacionário. De várias formas, parece que estamos diante de um sistema totalmente novo. Mas você não quer simplesmente impor um sistema totalmente novo ao sistema atual que temos. Especialmente se eles forem meio incompatíveis, porque isso leva a todo tipo de confusão. Isso resulta nas mesmas situações e distorções mencionadas sobre a pandemia e os lockdowns. O que seria a solução ideal é que muitas e muitas gerações de criptomoedas daqui pra frente, e não estou falando de, moedas meme ou algo assim, ou mesmo do próprio Bitcoin, estou falando mais sobre stablecoins, mas sim um registro digital descentralizado, sem depender dos bancos, já que eles não confiam mais entre si. Temos um sistema de registro descentralizado que demonstra funcionalidade e confiabilidade, fazendo as pessoas voltarem a confiar nele. O sentimento muda. Você sai do que os japoneses chamaram por décadas de mentalidade deflacionária. Na verdade, não era uma mentalidade deflacionária, e sim o trauma coletivo de todo mundo já ter se machucado. Eu mesmo me queimei em 1990 e não vou repetir isso. Ao superar isso, o sentimento relaxa, a tomada de risco aumenta e os espíritos animais começam a prevalecer, conduzindo ao que esperamos ser uma nova versão dos anos 1950. Este é o panorama de como podemos evoluir do presente para o futuro. Há muita margem de manobra aí e muitos problemas que precisam ser resolvidos primeiro. Certo. Essa, por ser tão desconhecida, é um pouco assustadora. Então, temos que lidar agora com a situação como ela está neste momento. Do ponto de vista de investidor, como você enxerga isso? Você pensa assim, bom, vou aproveitar a bolha enquanto posso e, à medida que obtenho ganhos, vou rebalancear, saindo dos ativos de alto risco para a segurança e liquidez do mercado de títulos. Como você navega por essa realidade, sabendo que o futuro continua sendo cheio de pontos de interrogação? Bem, é por isso que há tanta busca por segurança e liquidez, não só em títulos. Por que o ouro subiu tanto até o início deste ano? O ouro disparou porque muitas pessoas ao redor do mundo inteiro, a China é um grande exemplo, conseguiram perceber que o sistema está entrando em colapso. Parece que não está funcionando. Você quer um ativo que, historicamente, tenha servido como ponte de A para B, pois é disso que estamos realmente falando. Estamos presos em A. Não vamos sair de A tão cedo. Conseguimos ver B. Conseguimos ver a possibilidade de chegar em B. E B seria realmente bom. Também conseguimos ver C, que seria realmente ruim. Mas entre A e B, e talvez C, vai haver muita incerteza no meio. É isso que torna o ouro e outros instrumentos semelhantes atraentes. A demanda por ativos de refúgio. Diante dessa incerteza, é essencial entender os riscos e nossa real situação, sem apenas aceitar a narrativa dominante de que tudo está bem, de que a economia é resiliente, forte e tudo mais.
Você realmente precisa estar atento, e não estou dizendo que você deva, não estou dizendo que você queira ficar de fora do mercado, não estou dizendo que você não queira possuir ações ou ativos de risco, mas você precisa ser cuidadoso quando fizer isso. Sempre entendendo que essa incerteza, por sua própria natureza, é imprevisível e imprevisível, significa que ela pode aparecer amanhã e ser algo para o qual você não estava preparado, que é uma das razões pelas quais você deve ter algum tipo de alocação em ativos de proteção e segurança, seja lá o que isso signifique. Isso depende das suas próprias circunstâncias individuais. Mas é por isso que, de novo, uma economia em depressão. A segurança é muito demandada durante a depressão econômica devido à incerteza. E agora a incerteza leva a probabilidades que estão inclinadas para o lado negativo em vez do positivo. Na verdade, esse é o principal fator que distingue as condições de depressão. Não são os números negativos. Quando você fala o termo depressão, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso. Quando você fala em depressão, muita gente acha que você está dizendo que é uma grande recessão, porque você pensa, sabe, nos anos 30 houve o grande colapso entre 29 e 32. Então é disso que você está falando, quando fala sobre uma depressão. Não, a depressão não foi de 29 a 32. Foi de 32 a 41, foi a falta de perspectivas de melhora. E quando você tem uma situação em que a falta de perspectivas de melhora no sistema comercial real, não estou falando de ganhos financeiros, mas no sistema comercial real, isso é um alto grau de incerteza que leva a cenários de piora mais frequentes do que talvez você esteja preparado. Então, sob condições depressivas, a demanda por segurança, que é multifacetada, se torna algo que nunca sai do seu pensamento. Não estou dizendo que você deve colocar todo o seu dinheiro em ouro ou todo o seu dinheiro em títulos, mas você realmente quer pelo menos ter alguma ideia ou pelo menos uma boa noção prática de como vai se proteger dessa incerteza, sabendo que a incerteza está sempre presente. Não se engane achando que o PIB está positivo. O relatório de empregos parecia bom, mas isso não significa que tudo está certo, pois não é verdade. Existem mudanças tanto de curto quanto de longo prazo acontecendo, e realmente não temos ideia de como isso vai se desenrolar ao longo do tempo. Falando nisso, você descreveu um futuro descentralizado onde reiniciamos o sistema com um novo tipo de registro que as pessoas realmente podem confiar. Quero comparar isso com o que penso que a China está fazendo e saber se você concorda. Recentemente, a China reprimiu a negociação de ouro em papel. E a maneira como interpreto isso é que eles estão tentando trazer uma grande quantidade de ouro fisicamente para a China. Então sabem que ainda há interesse por ouro entre os chineses. Se não podem negociar ouro em papel, vão comprar o ativo físico. O Banco Central da China tem acumulado ouro em quantidades massivas, mas imagino que o povo chinês poderia fazer muito mais. A China pode tornar isso uma via de mão única, permitindo a entrada de ouro, mas impedindo sua saída? Para quem não sabe, o ouro funciona de maneira muito semelhante ao sistema bancário de reservas, no sentido de que você não precisa necessariamente, definitivamente não precisa de um lingote de ouro para cada papel negociado sobre ele. Então você pode chegar, sei lá, a 10 para 1, seja qual for o número real disso. Então, se eu sou a China e penso, quero sair da dependência do dólar, quero que o yuan seja a moeda de reserva, mas sei que vou ter que fazer algo para redefinir o sistema. Então, vou conseguir ouro suficiente para poder atrelá-lo, mesmo que não seja 1 para 1, mas eu poderia atrelar a isso. O yuan, e com o tempo, assumir o status de moeda de reserva. Mesmo que tivessem que se associar a outro país para manter o ouro em algum tipo de arranjo conjunto, sem estar fisicamente na China, mas em locais diferentes com um parceiro. Estou ficando louco? Ou você também percebe que eles enfrentam a mesma questão, que é preciso reinicializar o sistema, mas só olham para o passado em vez de buscar novas tecnologias? Bem, os chineses estão em uma posição interessante porque eles são um dos maiores. Eles são um dos grandes. Eles são um dos que mais têm a perder com o sistema do dólar. E não estou falando de política, estou falando das consequências econômicas. A China está em muito mais apuros do que as pessoas pensam, do que as pessoas percebem. Eles têm uma crise bancária e uma crise imobiliária acontecendo ao mesmo tempo e as coisas estão ficando realmente complicadas por lá na economia real. Na verdade, o plano quinquenal que acabou de ser divulgado simplesmente omitiu as metas de emprego para os próximos 5 anos porque eles não têm certeza se realmente vão conseguir alcançá-las. Mas deixando isso de lado, isso só cria, de certa forma, os chineses têm o maior interesse em tentar fazer algo diferente. O problema para eles é que não conseguem. Porque quando você está falando sobre uma moeda de reserva, não é tão simples quanto atrelar uma moeda a uma barra de ouro.
Porque você tem que lembrar o que fez do sistema do euro-dólar uma moeda de reserva. Isso é verdade para qualquer moeda de reserva. O que ela é sua mobilidade. O ouro, por sua própria natureza, não é móvel. E para que uma moeda se torne realmente móvel, isso significa que ela precisa estar disponível no maior número possível de lugares. E precisa ser aceita no maior número possível de lugares. E nenhuma dessas coisas se aplica à China, seja no sistema financeiro ou monetário. Os chineses percebem que não tem chance de criar uma moeda de reserva. Mesmo que eles pudessem criar uma moeda que teoricamente estivesse disponível, não muitas pessoas iriam querer aceitá-la, o que meio que mina todo o propósito de uma moeda de reserva. Os chineses tentam tirar o melhor de uma situação ruim, por isso aumentam suas reservas de ouro, parte disso de forma mecânica. Um dos motivos pelos quais eles estão aumentando as reservas de ouro é porque eles têm toneladas de dólares entrando no país. Desde 2024, eles fizeram uma estratégia tática para basicamente despejar seu excesso de produção no resto do mundo. Para salvar empregos, a economia interna chinesa está se tornando cada vez mais bagunçada. Isso leva a esse desequilíbrio entre oferta e demanda, por isso a China vem sofrendo com condições deflacionárias desde 2023, porque produzem mais do que a demanda interna pode absorver. Então eles pegam o restante do excesso de produção e simplesmente espalham pelo resto do mundo, cobrando o que conseguirem cobrar. O que significa, entre outras coisas, que quando você vende mais produtos para o resto do mundo, você recebe muito mais dólares de volta, porque quase tudo é negociado em dólares, e nem precisa ser em dólares. Você poderia faturar em euros, mas você vai acabar com dólares de qualquer jeito, porque o dólar é a moeda de reserva. Então eles têm uma enxurrada, uma verdadeira inundação bíblica de dólares disponíveis para a China. Eles precisam fazer algo com esse dinheiro. Agora, normalmente, o que acontecia nos anos 90 e 2000, quando eles tinham uma enxurrada de dólares entrando, era que pegavam esses dólares e reinvestiam internamente na economia chinesa. Construíam fábricas, construíam estradas, construíam cidades reluzentes. Eles tentaram transformar o país de uma agricultura de subsistência para uma sociedade industrial moderna. E eles foram parcialmente bem-sucedidos. Eles avançaram até a metade do processo, antes de 2008 chegar. Mas hoje em dia, eles têm o boom das exportações. Eles têm dólares disponíveis, mas realmente não têm vontade de fazer nada com eles. Então, de certa forma, eles estão comprando ouro porque, afinal, o que mais eles vão fazer com o dinheiro que têm? Eles não querem colocar esse dinheiro, não querem investir localmente, o que por si só já diz muito sobre a situação da economia chinesa. Então, e eles não querem comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque sim, há uma questão política aí. Não podemos comprar mais títulos do Tesouro porque estamos em guerra com os Estados Unidos. Ou pelo menos não somos mais aliados estratégicos. Então o ouro é a solução perfeita porque te dá a ideia ou te dá a possibilidade de ter um ativo de refúgio ao mesmo tempo, sabe? Durante um período de incerteza, mas também é potencialmente útil se você realmente precisar. Então para eles, o ouro é uma solução intermediária muito boa para o momento em que estão, para a situação em que se encontram hoje, nas condições que têm. Mas quanto a substituir o dólar, eles desistiram disso há muito tempo. Estamos falando de mais de 10 anos atrás. Tentou se tornar o yuan mais parecido com o euro-dólar, focando no mercado offshore e maior flexibilidade. Isso foi por volta de 2010 e 2011. Eles criaram o CNH, que é o Yuan Offshore em Hong Kong. Mas eles perceberam muito rapidamente que isso não ia funcionar. E novamente, o maior problema para eles é que para tornar uma moeda de reserva viável, ela precisa estar disponível em todos os lugares e ser aceita em todos os lugares. A China evita tornar o yuan amplamente disponível para manter o controle das autoridades sobre a moeda. E quanto a ser aceito em todos os lugares, isso simplesmente nunca vai acontecer, porque uma parte subestimada do euro-dólar e de qualquer sistema de moeda de reserva é que não se trata apenas de moeda, seja moeda escritural, papel físico ou ouro. É também tudo que vem junto com isso. Estou falando sobre arbitragem, contratos, respeito à lei. Isso é incrivelmente importante. O sistema que está em vigor é o que realmente arbitra disputas. Ninguém vai querer possuir um yuan chinês porque, se você entrar em uma disputa em termos de yuan com uma empresa estatal chinesa, quem você acha que vai ganhar? Não importa qual contrato você tenha. Um dos segredos do sistema euro-dólar, que se manteve por tanto tempo, é que apesar das imperfeições do sistema jurídico dos Estados Unidos, o respeito aos contratos e a lei contratual é fundamental. Então, se você tem um contrato com o governo dos Estados Unidos, é bem provável que o governo dos Estados Unidos tenha que obedecer ao contrato, porque os tribunais independentes vão respaldar isso. Você não terá a mesma poder de pressão e margem de manobra com o sistema chinês. Sabemos disso porque incorporadores
como a Evergrande e outros, deram calote nos últimos anos. Os chineses repetidamente rasgaram contratos, repetidamente tentaram transferir processos de falência para dentro da China continental. Então quero dizer, o ponto é que para ser uma moeda de reserva, a China não permite e não permitirá que a moeda seja elástica o suficiente para estar disponível onde precisa estar em todo lugar para ser uma moeda de reserva. E ninguém vai querer o yuan chinês de qualquer forma. Então eles desistiram da ideia de ter uma moeda de reserva e, em vez disso, estão tentando lidar com a situação que têm da melhor forma possível. Jeff, isso foi muito educativo. Só tenho a agradecer pelo seu tempo. Já vi bastante do seu conteúdo, que é uma verdadeira riqueza de conteúdo. Como as pessoas podem te acompanhar ou contatar online? É só me encontrar na Eurodollar University, seja no YouTube ou no site da Eurodollar University, que é o nosso site. Eu adoro, cara. Não poderia recomendar mais. Meninos e meninas, se ainda não fizeram isso, inscrevam-se. E até a próxima, meus amigos. Sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Acredito que um pequeno grupo de estruturas de poder acima dos países é quem manda. No Ocidente não há solução política nem democracia, tudo é mentira. O governo só serve de distração. A disputa entre esquerda e direita é só distração. É preciso ter uma encenação.